Argumento 1. Se a lua influencia as plantas, o mar, o cabelo, então ela nos influencia também. Argumento 2. Se a influência gravitacional funciona em plantas, logo funciona comigo também. Se nós destruirmos esses dois argumentos, apenas esses dois argumentos, nós vamos destruir também a astrologia. Porque se a Lua, que tem muito maior influência gravitacional do que tantos outros planetas, e a influência gravitacional da Lua é irrelevante, logo a influência gravitacional de tantos outros planetas também tem zero relevância para nós aqui da Terra. E é claro que vocês devem se lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações. Ficamos aí muito tempo sem gravar vídeos aqui para o canal, então deixe o seu comentário aí e vamos tratar sobre a influência gravitacional da Lua e qual que é essa relevância para nós aqui da Terra. Os seguidores mais antigos aqui do canal devem lembrar que nós fizemos aí uma semana da astrologia e a gente tratou sobre a astrologia. Mas é muito difícil você responder todas as questões, gente. Só se você escrever um livro, e esse livro contém muitas páginas. E mesmo assim eu ainda acho que fica faltando algumas coisas. A gente não tem condições de responder tudo. E uma das perguntas que que fizeram pra mim é a questão do corte de cabelo. Por que se a gente cortar o cabelo na lua cheia, o cabelo cresce bem mais, né? E outros falaram também a respeito da influência lunar nas plantas. Se a lua influencia também no cultivo de plantas, logo ela vai também nos influenciar. Para quem não sabe, eu trabalho com plantas. Eu cultivava plantas como hobby, hoje eu trabalho com plantas. E como eu trabalho com isso, eu tive que estudar bastante. E uma das coisas mais interessantes assim é que eu observava, nenhum professor que trata sobre cultivo de plantas vai falar sobre lua. Não se usa mais lua para nada. Antigamente, os povos antigos usavam a lua para contagem de dia, de mês, de ano, mudança das estações, e a lua era apenas uma referência, o sol, né? E a lua. Então o calendário, tanto o calendário solar, calendário lunar, era usado para a agricultura, mas como uma referência. Essa era a astrologia antiga. Depois foi colocando aí um viés todo esotérico, todo religioso, fideísta. Então aquilo que era um conhecimento sobre os astros se transformou em um tipo de fé. Foi englobado muitas mitologias, né? Muitos mitos em relação ao Sol e à Lua e o cultivo aí das plantas. Tem um escritor que chama Jairo Restrepo, ele escreveu um livro chamado La Luna, e é bem interessante que ele vai é um exemplo muito bom do que realmente muitas pessoas acreditam sobre a influência lunar nas plantas. Está aí algumas imagens, né? Aqui tem a capa do livro, é um PDF aqui, tá? Esse PDF ele é gratuito, então ele não tem problema de divulgar esse livro aqui não em PDF. Você pode pesquisar no Google. E aqui tem o desenho, né, da árvore e a influência lunar aqui nas plantas. Essa aqui é uma ideia toda assim bem comum para os povos antigos e aquelas pessoas que ainda acreditam que a lua tem uma grande relevância no cultivo das plantas. Então na lua nova, a seiva da planta ela sai da copa da árvore e vai descer para as raízes na lua nova. A segunda imagem aí, né, na mesma imagem, né, a segunda árvore, a seiva da planta então ela sai das raízes e vai para os galhos superiores, né, os galhos axilares da planta. Na terceira imagem, na terceira árvore, a seiva da planta então está na copa. E na quarta imagem, que é a lua minguante, ela retorna então ao tronco da árvore. Então, a lua nova crescente, a lua cheia, a lua minguante interfere dessa forma aqui nas plantas. E nunca escutei em um curso sobre cultivo de plantas que a gente deveria obedecer esse tipo de calendário, mas pelo contrário, o que eu aprendi é que a gente deve observar a atividade da planta. Por exemplo, a gente percebe que a planta está em dormência quando ela começa a caducar, liberar folhagens, quando
os seus frutos mais antigos caem, enfim, a gente percebe que ela está em dormência. Nesse momento, então, a gente vai adubar menos a planta, não vai dar muita manutenção. Quando ela começa a soltar gemas ali, então é o início da primavera da planta. E nem sempre vai bater no nosso calendário. Nesse momento, a gente volta a adubação e a gente começa a preparar para a poda da planta ou transplante do vaso. Então, a gente vai respeitar o tempo da planta. A gente não vai usar calendário para isso, porque cada planta ela age de uma maneira diferente. Por exemplo, coníferas e juníperos, a gente sempre vai fazer transplante de vaso, né? Plantas menores, transplante de vasos, podas radicais, a gente sempre faz no inverno, porque essas plantas elas já são de um clima bem menos tropical, né? Um clima mais frio. Então a gente tem que respeitar o período da planta e não respeitar o período lunar. Foi isso que aprendi no cultivo de plantas e tantas outras plantas que elas fazem reserva natural, às vezes um ano reservando nutrientes para poder sair a sua floração e seus frutos. Recentemente eu bati uma foto, postei no Instagram de um cacto chamado rabo de macaco cheio de flores e as pessoas me perguntando o que eu faço para esse cacto dar flor. Simples, eu não adubo a planta no momento para ela sair flor. Eu preparo essa planta antes. Eu faço a planta ter uma reserva natural, para que ela possa, depois de um ano, florescer muitas vezes. Simples. Então nós respeitamos o calendário da planta, não o calendário observacional lunar. Antigamente as pessoas usavam a lua como se fosse uma tabela. Hoje nós temos o calendário, então nós marcamos no calendário os tempos. Mas antigamente as pessoas usavam a lua para isso. Hoje nós não precisamos, hoje nós temos calendários, mas a gente usa bem mais, né, o processo de observação, né, o processo observacional da planta e não da lua. É muito mais fácil o ser humano acreditar em crendices muito improváveis do que acreditar em fatos provados. Fatos prováveis, em contas matemáticas. Infelizmente, o ser humano é assim, você sabe, né? Existe uma cultura chamada biodinâmica, que ela é um mix de uma cultura orgânica com o esoterismo. Então as pessoas elas usam o cultivo junto com o esoterismo nessa cultura e acreditam que as plantas ficam muito mais lindas, mais belas, fazem muito bem para nós. E aí você percebe tanto que o esoterismo ela abrange várias áreas de nossa vida e no mundo. E a agricultura biodinâmica, claro, vai usar aí a lua, vai dizer que a lua tem uma influência gravitacional e a planta é muito mais saudável, muito melhor, enfim, é isso, né? Sendo que a cultura orgânica já resolve esse problema, né? Quanto menos veneno você colocar na planta, melhor ela vai ficar, né? Percebe que o tanto que o esoterismo e as crendices estão aí em tantas áreas de nossa vida. Mas o que é fato em relação à Lua? O que é verdade e o que não é? A Lua realmente ela tem uma gravidade, isso é fato. E a Lua realmente ela exerce uma influência na Terra. Por exemplo, quando nós vamos falar de maré alta e maré baixa, a Lua ela roda em elipse, né, em relação à Terra, e quando ela se afasta mais, nós temos a maré baixa, mas quando ela se aproxima mais, nós temos a maré alta, né? Calculada aí de 12 em 12 horas aproximadamente. Então, nós temos essa maré alta e a maré baixa pela extensão de água na Terra. Nós sabemos que a Terra tem muito mais água do que terra, propriamente dita. Então, ela consegue puxar um pouco dessa água onde existe a maré alta e a maré baixa. Outro fato é que a Lua também ela tem uma luz, não é uma luz própria, mas é um reflexo de luz do Sol. Então existe até um aparelho chamado luxímetro, ele vai captar a luz do ambiente e mostrar quantas lux existem dentro daquele ambiente, tanto dentro de um quarto, dentro de um container, de um carro ou até mesmo fora na rua. Esse aparelho, o luxímetro, ele vai mostrar que existe luz realmente vinda do Sol, né? A Lua vai repelir essa luz. Só que a luz lunar não é tão forte assim como a gente pensa, né? A luz lunar em uma lua cheia, quando ela está mais plena, muito mais claro, ela ainda vai ser 128 mil vezes menor do que um dia nublado durante o dia. Então a exposição solar é muito maior num dia nublado do que numa lua cheia, por exemplo. Então essa influência lunar ela é muito
pouca, né, é provável de que a Lua vai fazer alguma diferença no cultivo das plantas. É por isso que a gente não vai ver nenhum professor falando sobre influência lunar nas plantas. Porque há uma influência? Sim, há uma influência. Mas é muito improvável que isso vai ter algum resultado no cultivo das plantas. Mas eu disse que a Lua ela tem uma influência na Terra, inclusive que causa a maré alta, a maré baixa. Há uma influência. Mas essa influência ela é mínima. Você pega uma planta, por exemplo, ela está plantada no chão, na terra, e a Lua ela está puxando a seiva para cima por causa da sua gravidade, por causa de sua influência gravitacional. Mas e a Terra? A Terra tem 3 milhões de vezes muito mais gravidade do que a Lua. Então a Lua vai ter que brigar com 3 milhões de vezes a mais a gravidade da Terra para poder puxar a seiva para cima. Então nós percebemos que a Lua ela tem uma influência gravitacional tão fraca, tão irrelevante, ela teria que ser muito mais potente para realmente influenciar alguma coisa na planta. Isso também a gente pode acrescentar aí a questão do cabelo. E não apenas o cabelo, mas também as pedrinhas que as pessoas compram, que falam que a pedra tem uma vibração diferente. Existe a pedra do amor, a pedra do dinheiro. Sabe essas pessoas que adoram pedras? A pedra traz uma vibração e tudo mais. Pessoal, existe muito mais gravidade na Terra do que nessas pedrinhas. Existe muito mais gravidade na Terra e é muito mais forte a gravidade na Terra do que a própria Lua. É irrelevante essa influência gravitacional. Pense bem, o que tem muito mais influência gravitacional? Uma pedrinha do amor, do dinheiro, ou esta casa cheia de concreto, pedra, tijolo? Olha o tamanho dessa casa. Influencia muito mais isso nessa arquitetura do que aquela pedrinha que a pessoa acha que tem alguma influência gravitacional e vai me trazer dinheiro, amor, prosperidade e etc. Mal olhado. Você percebe que o esoterismo ele sai da parte racional, né, da parte lógica, e a pessoa acaba acreditando em contos, né, de fadas. E eu lembro que acho que foi Carl Sagan que falou que um obstetra ele tem muito mais influência gravitacional em uma criança recém-nascida do que a própria Lua em si, do que os próprios planetas. Os planetas estão muito mais longe e exercem mínima influência gravitacional no ser humano. A Terra exerce muito maior influência gravitacional. Então, gente, pense comigo, a Lua tem que brigar com a Terra para poder puxar um pouco de seiva para cima. Não é assim que a seiva da planta circula pela planta, mas é pelo período dela. A gente tem que respeitar o período da planta. A planta passa um período em dormência, descansando. Outro período ela passa absorvendo energia, comendo, papando. Outro momento ela passa jogando essa seiva para cima para poder fazer uma copa maior, para crescer, para poder buscar mais sol. Inclusive nesse momento em que nós percebemos aqueles brotos, é uma dica aí, se você gosta de planta, já aproveite e passe esse vídeo aí para qualquer pessoa, que ele é muito útil, né? Além de apologética, a gente está estudando sobre plantas. Essas pontas das folhas que você vê que as gemas estão brotando, bifurcando, né? Estão aí com axilares grandes. Aquela ponta está com muita seiva. E aquela ponta é muito boa para fazer muda. Geralmente é na primavera. Mas como eu disse, a primavera da planta não é a primavera nossa, porque cada planta reage de uma maneira. A gente que trabalha com produção de mudas, a gente percebe que as matrizes, né, que a gente vai extrair aquelas estacas, não são todas que estão em plena atividade no mesmo período. Cada planta ela responde de uma maneira, principalmente em vasos, plantas ali que são travadas em vasos. Cada planta ela responde de uma maneira diferente, e não é por causa da lua, mas por causa dela mesmo. É o jeito que ela trabalha, é o jeito que ela produz. A lua, nesse caso, era usado no passado para a marcação apenas de dias, meses, anos e etc. Não para a lua influenciar na seiva e puxar a seiva para cima. Isso é balela, me perdoe, mas isso é balela, não tem nada de verdade nisso aí. E todas essas informações que eu estou dando aqui, né, boa parte delas a gente vai ver no canal do Gaspar Cultivando, e ele é engenheiro agrônomo. E ele também concorda com isso, ele diz isso. Aí você vai ter que brigar com o engenheiro agrônomo, porque a maior parte dessas informações está lá no canal do Gaspar, né, Cultivando. Ele é um engenheiro agrônomo
E tem um outro professor chamado McDonald's Fernandes, que ele é do ABC do Bonsai. Ele vai falar sobre bonsai e também ele vai falar sobre isso, né? Sobre a questão do tempo da planta. É o período em que a planta produz, é o período em que a planta ela vai guardar energia, ela vai hibernar. E não é a lua que influencia nisso, não é o calendário, mas é a própria planta em si. É o jeito que a planta está sendo tratada. Ah, mas e as plantas que estão aí no meio do mato? Lá na Amazônia, que ninguém cuida, quem cuida é Deus. Mesmo assim, cada planta ela tem uma identidade própria, ela tem um jeito próprio de sobreviver, de buscar alimento, de produzir. Então não é padrão, meus amigos, não é padrão. Então nós falamos aqui que a Lua tem mínima influência gravitacional sobre plantas, não exerce influência gravitacional nenhuma. Que pelo contrário, a única coisa que a Lua pode ajudar é apenas a iluminação. Apenas na iluminação que vem do Sol, não vem nem da Lua, tá? A Lua só reflete. Outra coisa que a gente pode falar aqui é que a Lua não vai exercer influência sobre o cabelo do ser humano. Não precisa cortar seu cabelo na lua cheia, na lua crescente, não vai mudar nada. O que vai mudar é você, é o que você come, se você pratica exercício físico, né, atividade física, como é que está seu metabolismo, é isso que vai influenciar, não é a Lua. E outra coisa que nós falamos aqui é sobre as pedras. A pedra do amor, a pedra do dinheiro, isso é pura balela. A nossa casa aqui tem muito mais influência gravitacional sobre nós do que uma pedrinha dessa aí que o pessoal compra caro e acredita que acha que as vibrações daquela pedra vai nos trazer muitas coisas boas e tudo mais. Então é tudo isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Esse vídeo acho que é muito bom para você compartilhar com seus amigos, com sua família. Além de falar um pouco sobre planta, a gente fala também sobre esoterismo, isso é muito bom, desmistificar algumas coisas. E nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!